E essa em particular, eu tô há vários anos esperando, viu? Então, sem mais delongas, vamos aos defensores. Sejam bem-vindos, cinéfilos de plantão, a mais um TV Imaginando. Rapaz, já estamos há alguns anos esperando por essa série em particular. 5 séries, na verdade 4 séries, 5 temporadas nos levaram aos defensores e eu particularmente assisti tudo. Demolidor, primeira e segunda temporada, Jessica Jones, Luke Cage e até Punho de Ferro. Sim, eu sobrevivi a Punho de Ferro. E eis que chegamos aqui no tão esperado encontro entre esses 4 heróis na luta contra o Tentáculo. Aqui os heróis se encontram e são forçados a unir forças para lutar contra o Tentáculo, que tem um plano que pode acabar colocando fim à cidade de Nova York. Bom, vamos falar dos nossos protagonistas, começando pelo Charlie Cox. O cara continua fantástico como Demolidor, né? Ele já tá muito acostumado com o personagem, e ele aqui dos 4 é o que eu acho que tem a história mais forte, né? Ele já enfrentou o Tentáculo antes, perdeu a Elektra no processo, e ele tá aqui ele está se forçando a viver apenas uma vida como o Matt Murdock, acreditando que isso é o certo, mas algo dentro dele diz que ele precisa voltar a ser o Demolidor. É como se aquilo fosse parte da alma dele, e é algo que ele está se forçando a não ter. Krysten Ritter tá devagarzinho se tornando a minha defensora favorita. Isso era um pouco difícil de dizer na série dela, porque, enfim, ela tinha o Killgrave, que pra mim é pau a pau com Loki como o melhor vilão do universo Marvel. Então, como você já tem um outro personagem tão forte como o Killgrave, era difícil ela brilhar sozinha, mas aqui ela brilha fácil. Ela continua tão desbocada e com aquele bom e velho humor negro de sempre, e a parceria dela com Matt Murdock é muito boa. O Mike Colter tem um papel pequeno aqui na trama, até porque o Tentáculo não tem muito a ver com ele, mas eles conseguem trazer ele pra dentro dessa trama de uma forma que casa bastante com o personagem, que é a preocupação dele em proteger o seu bairro. Afinal, o Tentáculo está recrutando pessoas do Harlem para trabalhar para eles, e dessa forma o Luke Cage acaba encontrando o Punho de Ferro, o Demolidor e a Jessica, e se juntando a eles nessa luta contra o Tentáculo. E aí chegamos ao Punho de Ferro. Ah, papai. Olha, Punho de Ferro foi uma luta para terminar. E, mais uma vez, eu vou falar do porquê que é um problema constante nesse universo Marvel Netflix, o elemento místico. Mas não foi só isso que fez Punho de Ferro ser um fardo. Eles não sabiam o que fazer com esse personagem. E o pior de tudo, a forma que o Finn Jones atua como Punho de Ferro. É sério, você pode substituir as falas do Punho de Ferro por... Eu juro, toda vez que ele abria a boca dele pra falar, I'm the immortal Iron Fist. eu torcia pra ele dar um soco na cara dele. Se você não assistiu a série do Punho de Ferro, você provavelmente acha que eu tô exagerando. Mas se você assistiu, você tá cansado de ouvir isso pela milionésima vez. Tá, eu sei quem você é. Eu sei qual é a sua missão. Então basta e para de falar que você é. Mas. Por trás dessa faísca mimizenta de sempre do Punho de Ferro, eu vi outra faísca. Pequena, mas eu vi. Em certas interações dele com os outros heróis, quando não se fala de uma situação tensa, quando a gente está numa situação mais descontraída, o personagem muda drasticamente. E eu vejo uma faceta do Punho de Ferro que eu até poderia curtir. E eu juro, toda vez que eu via ele com o Luke Cage, eu ficava pensando, por favor, façam uns heróis de aluguel. Por favor, façam heróis de aluguel. Por favor, façam heróis de aluguel. Mas assim, na maior parte, ele continua o mesmo mimizento de sempre. Mas ele tem cenas de ação muito melhores aqui do que ele tinha na série solo dele. E os diálogos dele aqui também são melhores. Não é aquelas frases de efeito de biscoito da sorte que ele ficava falando na série dele a cada 5 segundos. E eu não estou falando da versão dos quadrinhos. Eu estou falando dessa versão em particular. Dê um jeito, Marvel.
porque tá difícil. Agora eu vou falar dos vilões. A gente finalmente conhece aqui os 5 membros principais do Tentáculo, que são liderados pela personagem da Sigourney Weaver. E eu achei muito interessante o que eles quiseram fazer com essa personagem. Porque o objetivo do Tentáculo aqui é obter a vida eterna. Então, quando eles se veem numa situação em que isso pode não acontecer mais, em que eles estão começando a lidar com a ideia de que a mortalidade tá ali, ela é uma possibilidade. Então, ver esses vilões enfrentando esse medo da morte foi algo diferente e algo que eu gostei e que eu queria ter visto mais aprofundado. Na verdade, eu achei interessante, chegou um momento na série em que a história dos vilões começou a ficar até um pouco mais interessante do que a dos heróis, que foi um momento em que as coisas começaram a dar muito errado para os vilões e eles começaram a se virar um contra os outros. A ideia de que eles poderiam morrer começou a fazer com que eles caíssem em desespero. E eles começaram a se virar um contra os outros. Eu achei isso muito bacana. Mas eu acho que essa ideia não foi tão bem trabalhada quanto poderia ter sido. Por mais que a Sigourney Weaver tenha presença e seja uma atriz fantástica, eu não colocaria ela no meu top 3 de vilões do universo Marvel Netflix. Pra mim, ela não supera o Rei do Crime, não supera o Killgrave e não supera o Cottonmouth. Mas ela é uma boa vilã. Não é uma vilã convencional, mas é uma personagem muito interessante. E agora eu vou falar o que é pra mim o grande problema dessa série. Que não é só o problema da série, é o problema de todo esse universo Marvel Netflix. Que é o elemento místico. É uma coisa que pra mim, desde o início, já não estava dando certo. Por quê? Porque desde o início a gente escuta falar em grandiosidade. Aquelas típicas frases de efeitos de vilão do tipo: você está lidando com forças maiores do que você pode imaginar. Isso é algo muito maior do que sua mente mortal é capaz de imaginar. Mas o problema é que eu entendo que as séries não têm os mesmos orçamentos dos filmes. Então elas não têm condição de nos mostrar a grandiosidade do universo místico da Marvel nas séries da Netflix. Mas você constantemente ficar ouvindo na grandiosidade sem nunca ver é frustrante. Por exemplo, em Punho de Ferro, você sempre escutava falar sobre Kunlun, mas você nunca via Kunlun. Aqui você sempre ouve falar no quanto o tentáculo é grande, é perigoso, quanto eles são poderosos. Mas no fim das contas, nunca lá essas coisas. O resultado final sempre vai ser um pouquinho abaixo do que você realmente imaginava que seria. E acaba sendo frustrante, porque eles querem que você imagine o grandioso sem nunca realmente mostrar. Foi um problema na metade Electra da segunda temporada de Demolidor, que eu considero 2 temporadas mescladas em uma, metade Justiceiro e a metade Electra. Foi um problema em Punho de Ferro e eu ainda acho que é um problema aqui em Defensores. Eu acho que todas essas séries, elas têm uma vibe mais urbana, uma vibe mais realista e elas funcionam melhores assim. Então quando você tenta puxar para um lado místico, quando você não tem condição de mostrar a grandiosidade dele, o resultado final vai sempre ser um pouco abaixo das expectativas. Então assim, no fim das contas, é isso que Defensores acabou sendo. Eu de forma alguma considero um desastre ao ponto que eu achei Punho de Ferro. Mas não foi o Vingadores da TV que eu imaginei que seria. Foi satisfatório ver esses heróis juntos, finalmente. Foi. Mas não foi a... Mas eu não posso dizer que eu me diverti tanto, que eu tive aquela experiência incrivelmente prazerosa que eu tive vendo os Vingadores no cinema. Não tô falando em nível de efeitos visuais, eu não tô falando de batalhas, não tô falando nada disso. Eu tô falando simplesmente de história, eu tô falando de desenvolvimento. É aquele negócio, você promete grandiosidade, mas se você não tem a intenção de mostrar, vai ser sempre decepcionante. Bom, pessoal, minha nota vai ser 7. Assim, podia ter sido muito pior, mas podia ter sido melhor também. Eu não vou mentir, claro que ver a interação desses personagens foi maravilhosa. Matt Murdock com a Jessica Jones, o Luke Cage com o Punho de Ferro. Fiquei um pouco chateada porque alguns personagens coadjuvantes não tiveram tanta chance de brilhar quanto eles tiveram na série solos. Tipo, não espere ver tanto o Fogg ou a Karen Page.
Eu gostei da forma que eles usaram a Colleen, na verdade eu acho que ela até acabou se destacando bastante lá pelo final. A Claire também é sempre bom ver a Claire de novo. Eu acho que se você assistiu todas as séries, você com certeza vai aproveitar muito mais. Porque é gratificante, no final das contas, você vê o encontro desses personagens. Não só os principais, mas você vê o encontro entre os personagens coadjuvantes. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e de se inscrever para continuar nos acompanhando. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Defensores, se você já conferiu. Só pra avisar, vou fazer mais críticas de série. A próxima vai ser do Game of Thrones. Tá acabando, meu Deus. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e, é claro, cineimaginando.com para mais notícias, matérias e curiosidades da sétima arte. Tchau, tchau.